Olá, Thaís, seja bem-vinda. Muito obrigada, Tudo pelo bem? convite. Tudo bem? Tudo ótimo. Nós estamos recebendo hoje a Thaís Matarassadi, advogada, criminalista, brilhante da nova geração paranaense. A Thaís, que é uma liderança das advogadas, inquieta e viajante, segundo a definição dela no Twitter. E aí tem uma poesia bacana, que esse é só o começo do fim da nossa vida, deixa chegar o sonho, prepara uma avenida que a gente vai passar. Muito bem, Thaís. E vamos passar hoje com o tema de juiz de garantias. Então, eu gostaria de agradecer muito a tua presença e que você nos iniciasse nos contando o que é o juiz de garantias para que as pessoas que estão nos ouvindo se situem. Tá ótimo. Obrigada, doutor Marlos. Obrigada mesmo pelo convite. É um prazer muito grande para mim dividir esse espaço, poder falar um pouquinho para os nossos colegas a respeito de juiz das garantias e debater, né, com o senhor que eu admiro muito e acompanho já há muito tempo. Sou uma admiradora. Se você me chamar de senhor e de doutor de novo, vai cair a live, hein, Thaís? Eu sabia que eu ia levar bronca. Mas, diz enfim. que o Instagram não autoriza, nem senhor, nem doutor. Então, vamos seguir. Então, quando a gente fala em juiz de garantias, eu sempre gosto de iniciar falando que o nosso sistema processual brasileiro, ele impede completamente que o nosso magistrado seja imparcial. Então, por mais que a gente tenha a imparcialidade como um dos pilares, né, de um processo penal democrático, no nosso sistema, o sistema não permite mesmo que o juiz consiga ser imparcial, por diversos problemas que incidem na nossa sistemática processual. O juiz das garantias, ele é um sistema de duplo juiz, digamos assim. Ele é uma forma de tentar preservar a originalidade cognitiva do magistrado que vai resolver o caso penal. Então, ele funciona como um garantidor de direitos e garantias fundamentais ao perseguido, né, pelo Estado, enfim, na parte pré-processual. Então, ele que vai acompanhar toda a situação de angariar elementos de inquérito policial, se precisar acontecer produção de prova antecipada, vai ser o juiz das garantias que vai decidir a respeito, ele decide a respeito das liberdades. Então, ele funciona como um controlador das atividades de investigação realizadas tanto pelo Ministério Público quanto pela polícia. Então, é muito importante que a gente fale na figura do juiz das garantias e entenda a complexidade e a importância dessa figura para o ordenamento jurídico. Ele vem, na verdade, como um instrumento que vai preservar a imparcialidade e a originalidade cognitiva do magistrado que vai atuar, que vai, né, decidir o caso penal. Então, em poucas palavras, uma definição rápida seria essa. Então, quando nós trazemos a lei anticrime, a lei 13964, ela, na tua opinião, traz um avanço tentando tirar o nosso sistema processual penal de um sistema inquisitório e tentar levá-lo para um sistema acusatório? Você enxerga dessa forma? Veja, eu enxergo que foi uma pretensão muito feliz do legislador, né? Porque se a gente for pensar no pacote anticrime, em como ele foi gestado, né? A fase embrionária dele, como ele foi gestado e como ele foi aprovado, a gente tem uma diferença muito grande. Eu tenho vários pontos a respeito do pacote que eu me posiciono contra, mas algo que nos surpreendeu e eu entendo como um belo de um presente para o sistema processual foi a pretensa implementação do juiz das garantias no nosso sistema. Então, nós que estamos num sistema que é de matriz inquisitorial ou neo-inquisitorial, para quem quiser descolar um pouco do modelo medieval, né? É um presente, basicamente, porque nós precisávamos desse respiro, digamos assim. Só que, claro, ao mesmo tempo que isso veio, essa luz, digamos assim, desse caminhar por um processo penal democrático e de fato, que consiga, né, homenagear a imparcialidade, ao mesmo tempo que isso veio, essa promessa, ela já foi nos tirada, digamos assim, pela suspensão da liminar na medida cautelar das ADIs 6298, 6299, enfim, aquelas outras ações
que estão discutindo o pacote pelo ministro Fux. Então, ele veio e suspendeu a eficácia do artigo 3A, que é o artigo que vem e diz, né, que o nosso sistema ele será de matriz acusatória. Então, nós continuamos, sim, seguindo num modelo de processo penal de matriz inquisitorial, apesar de a gente ter essa pretensão do legislador, que é louvável, que deve ser enaltecida, mas que, no momento, nós ainda precisamos aguardar, de fato, o STF se posicionar. Assim, de uma forma muito minha, eu entendo que talvez o STF não tenha a real noção do que significa essa suspensão. Ela foi motivada, né, no início por razões de matriz econômica, porque muito se questionou a respeito de como implementar em pouco tempo. É claro que não daria para se implementar em 30 dias, 60 dias, enfim, isso tudo precisa ser muito bem pensado, mas é muito triste ver que a gente trocou, né, algo que meu pai costuma dizer muito e eu gosto de repetir, que a gente trocou a nossa matriz filosófica por uma matriz de ordem econômica para fazer as nossas escolhas. Então, nós não podemos abandonar esse avanço sob o viés de uma lógica economicista no processo penal. É tudo que a gente não precisa no processo penal, é de uma lógica assim. A gente precisa repensar o processo sob outros vieses, né? E a imparcialidade é um pilar, e para ela ser preservada, a gente precisa de instrumentos que possibilitem um caminhar para um processo penal acusatório. Então, eu entendo que foi um avanço, só que está ainda no campo da promessa, né? A gente sabe que está lá, que passou, mas está com a eficácia suspensa ainda, infelizmente. Mas espero que isso nos possibilite o debate e que a gente consiga fazer com que essa suspensão caia em breve. Nós estamos conversando com a Thaís Mata Araçade, advogada criminalista, tratando sobre o juiz de garantias. E Thaís, e até mencionar a Marion, muitos amigos nossos, doutor Guilherme Duquesne, doutor Luiz Leal, doutor Jorge Cury, está te mandando um abraço especial, diz que fez um júri com você recentemente, o doutor Álvaro Borges. O Álvaro é um fraterno amigo, foi presidente da Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas na década de 90, e fazendo um exercício de futurologia, até fugindo um pouco do aspecto técnico nosso, a época da ADIM, o ministro Toffoli suspendeu por um período, se não me engano, de 6 meses. Depois, o ministro Fux poderia dizer que deu um despacho saneador em várias ADIMs, com vários pontos que estavam sendo discutidos, e suspendeu por prazo indeterminado. O próximo presidente do Supremo será o ministro Fux. Será que o juiz de garantias vai acabar ficando nas calendas do judiciário e acabará não sendo implementado? É um risco, pelo que você tem acompanhado nos debates, nas suas conversas com os criminalistas do Brasil todo. Como é que você tem pensado nisso? A gente vai ter a problemática do dono da pauta, né? O dono da pauta, futuramente, a gente sabe que talvez não interesse para ele colocar em julgamento determinadas temáticas. Mas eu iria além. Eu gostaria de dizer que ele atropelou a decisão anterior, né? A decisão anterior, que seria de 6 meses, ela foi atropelada em uma movimentação completamente atípica, mas foi o que aconteceu e a gente precisa lidar com isso. Eu espero que não caia no esquecimento. E, inclusive, já fazendo uma observação com relação à postura do STF, apesar deles terem feito essa suspensão da eficácia do artigo 3º, eles estavam convocando já várias audiências públicas para tratarem a respeito do tema. A respeito de vários pontos que estavam sendo observados pelas ADIs, mas a Abracrim já tinha sido convidada para participar, porque é uma das propositoras também de uma das ADIs, e já estava marcado. O professor Auri iria participar e o professor Tiago também, Tiago Minaget e o Ari Lopes Júnior, iam participar no STF dessas audiências públicas pela Abracrim. Estavam marcadas para o final de março, se eu não me engano, para os dias 30 e 31, mas foram adiadas. Então, estou na esperança que esse interesse da mais alta corte do nosso país em fomentar o debate tenha algum motivo especial, no sentido de fomentar o debate e criar algum mecanismo que possibilite, né, se repensar tanto a parte econômica,
quanto a parte de logística mesmo, da implementação do juiz de garantias, para conseguir viabilizar. Então, eu tenho essa esperança, eu acredito que será possível, sim, por conta dessas audiências públicas que já estavam, né, pautadas, o tema já estava para ser discutido. E, por certo, será necessário também que nós continuemos, através das nossas associações, pressionando para que o Supremo não deixe que o juiz de garantias acabe caindo num vazio e acabe não sendo implementado. E isso a Abracrim tem um papel muito importante, lembrar a todos, inclusive, que um ponto importante da lei anticrime, que é a confissão no acordo de não persecução penal, é um outro ponto que a Abracrim e a APACRIM aqui do Paraná são protagonistas para que a gente tenha uma suspensão desse artigo também. Está conosco o Dr. Flávio Cruz, magistrado, garantista e que conhece bastante o tema também do juiz de garantias, o Gustavo Alberini, e trazendo o papel do juiz nesse cenário do modelo inquisitório e do modelo acusatório, Thaís, como é que está a atuação na visão do juiz de garantias, a atuação do magistrado? Ele tem um papel ativo, ele é um espectador, como que deveria funcionar e como que funciona o papel do magistrado num sistema acusatório, num sistema inquisitório e principalmente sob essa ótica do juiz de garantias? Bom, então, antes de entrar nesse panorama, eu quero dizer um pouquinho a respeito de como funciona hoje sob a minha ótica. Então, hoje a gente tem um magistrado extremamente ativo na produção probatória, extremamente ativo na atuação em inquérito policial. Tudo que a gente não precisaria ter, a gente acaba tendo. Porque o que a gente vê é que depois que acontece o crime, aquele magistrado que vai receber toda aquela informação prévia dos autos do caderno investigativo vai ser o magistrado que vai julgar a ação penal. Então, é o magistrado que pode deferir ou não cautelares, né, na parte pré-processual, decide sobre pedidos de interceptação telefônica, vai decidir a respeito da prisão ou da liberdade do investigado, ele decide na investigação sobre infiltração de agentes. Então, ele tem contato e ele carrega com ele toda aquela carga cognitiva negativa do inquérito policial. E isso não tem como ele se livrar depois. A gente não tem como dizer que esse magistrado vai ter uma originalidade cognitiva depois para poder julgar. A gente não tem, é impossível. Então, ele que vai decidir pelo recebimento ou não da denúncia, né, baseado nos elementos informativos do inquérito, enfim. Então, ele vai ter toda essa carga nas costas dele enquanto magistrado. Então, toda aquela, digamos assim, aquela serenidade, né, inerente que a gente precisa que o magistrado tenha para conduzir e julgar um caso penal, isso tudo se perde, vai ficando, né, pelo caminho, vai ficando. Então, eu entendo que dentro dessa sistemática perde a defesa, perde o acusado, perde o Ministério Público e perde a justiça, né, o processo penal como um todo. Lógico. Sabe, lá no Chile, eu tive contato com o processuais na América Latina. E uma coisa que me chamou a atenção, antes da gente entrar no tópico, é que lá eu estava ouvindo a fala de uma promotora de justiça, membro da fiscalia, e ela disse o seguinte, ela falou assim, que ela entende que, ela falou bem natural, assim, que não existe lealdade processual se a gente não pode falar em fair play com a defesa. Isso foi muito importante, eu ouvi de uma promotora, de dizer que se não tem fair play com a defesa, não tem lealdade processual. O que para nós deveria ser algo muito óbvio, mas a gente sabe que, né, por maioria das vezes não é. Então, o fato da gente entregar uma investigação policial como a nossa, carente de garantias, carente de ampla defesa, carente de contraditório, porque a gente fala, né, o contraditório vai ser postergado. A gente sabe que isso já não tem como você efetivar, como fazer o contraditório postergado em audiência. É tudo muito difícil de ser alcançado, né? Então, me parece inviável falar que a gente tem uma paridade, uma lealdade processual entre Ministério Público e Defesa dentro dessa sistemática que o juiz está exposto hoje, né? E como você perguntou e falou do juiz ator, né? É o que a gente tem hoje. A gente tem um juiz
que ele é ator, ele não é um juiz espectador, ele é um juiz que vai participar ativamente, que é aquele juiz que quer ser protagonista no processo, não um mero espectador. E a gente não precisa de magistrados assim. Então, nós precisamos criar possibilidades dentro do nosso sistema para fazer com que o magistrado se abstenha de ter contato. Então, duas coisas são muito elementares e essenciais quando a gente vai falar em processo penal acusatório e imparcialidade, que é a separação inicial das funções de acusar e julgar. Só que não adianta ter só a separação das funções essenciais se a gente não tem o afastamento do juiz da atividade de investigação e de instrução, né? Porque é aquele juiz que acaba sendo um juiz instrutor mesmo. Então, a gente precisa ter esses dois, digamos assim, panoramas para a gente conseguir enxergar um caminho para um processo penal de matriz acusatória. E uma coisa que o professor Jacinto repete muito, e que eu gosto muito de falar, e que eu rendo todas as minhas homenagens para o professor Jacinto, acredito que ele é o processualista penal mais brilhante que a gente já teve no Brasil. E o professor Jacinto, ele diz que cada um precisa ocupar o seu lugar classicamente demarcado no processo penal. Que não quer dizer que o juiz está acima das partes, mas que ele está para além delas, né? Então, a gente precisa que cada um ocupe o seu magistrado, faça o trabalho dele. O Ministério Público deveria ser o primeiro a se posicionar. E aqui eu faço já uma homenagem aos grandes promotores de justiça que se posicionam dessa forma, né? Então, a gente precisa lembrar disso e precisa pagar o preço de querer estar num sistema de matriz acusatória. O professor Auri fala muito isso. Se o Ministério Público não produz, não é o juiz que vai fazer o trabalho dele. E do outro lado também isso é verdade, ou seja, se a defesa não fez o trabalho de forma correta, o magistrado também não pode interferir. Então, esse é o preço que a gente paga para estar num sistema de matriz acusatorial. Então, nós não podemos ficar nas mãos desse mito da verdade real também, que é muito ligado a essa imagem do juiz justiceiro, né? Então, a gente precisa se desapegar desses estigmas negativos que só fazem mal para o processo penal, na minha ótica. É verdade. Você veja, Thaís, que nós temos situações hoje comuns em que o magistrado ele pergunta na instrução para as testemunhas muito mais do que o próprio Ministério Público pergunta, sendo que a testemunha é de acusação. Quer dizer, para aqueles que estão nos assistindo e não são da área penal, a testemunha rolada pelo Ministério Público é questionada pelo Ministério Público, a testemunha da defesa, pela defesa. Não raras as vezes nós temos magistrados que perguntam para a testemunha da acusação muito mais do que a própria acusação. Como a Thaís colocou, está o magistrado instruindo o processo, o magistrado, de certa forma, consertando a acusação para permanecer, na verdade, dentro de... E isso esse cenário, de certa forma, dramático, ele já foi pior. Para quem advoga, eu estou na lida há 30 anos, lá atrás nós fazíamos audiência em que o Ministério Público não ia. E só o juiz perguntava para as testemunhas da acusação. Era o juiz que fazia as perguntas. Então, é um caminhar muito vagaroso, até porque, como você colocou, a gente tem entregar à justiça e não um juiz que é o espectador de partes que estão atuando num processo acusatório com uma dupla, com uma paridade de armas plena. E Thaís, nesse cenário do Chile que você mencionou, e bem interessante o comentário, você teve uma noção de como que está a questão na América Latina como um todo? Sim,
Veja, o nosso país hoje, o Brasil, é o último país da América Latina que ainda não teve reforma global no CPP. Então, o nosso Código de Processo Penal, se a gente for pensar na origem dele, isso explica muita coisa. Porque o nosso CPP ele é de 41. E ele foi gestado, né, sob um viés, sob um pensamento autoritário inspirado no regime fascista italiano. Então, nós temos isso muito enraizado no nosso código e isso é muito problemático. É só a gente olhar nossa exposição de motivos do CPP. A exposição de motivos, ela fala, primeiro que ela foi escrita por um dos maiores nomes do autoritarismo no Brasil, que foi autor do ato institucional número 1. Então, nós temos isso muito presente, muito enraizado no nosso código. E o ele fala isso justamente como uma exposição de motivos no sentido de recrudescimento, de tirar garantias, porque ele equipara como se fossem meros favores e que isso estaria aumentando a impunidade, né? Estaria fomentando a impunidade. Então, se a gente pensar que o nosso CPP ele foi todo gestado dentro dessa lógica de autoritarismo mesmo, isso explica muita coisa. É só a gente olhar para a nossa Constituição Federal, que tem uma redação belíssima, de 88, com um regime de um período de redemocratização do nosso país, e que ela não se conversa com o nosso CPP em vários momentos, né? Então, assim, nós tivemos diversas reformas parciais e pontuais que foram muito importantes. Nós tivemos a reforma de 2008, que foi muito importante. Antes, nós tínhamos um sistema diferente, né, de audiência, e a gente ainda tem juízes que têm a mentalidade anterior a 2008 ainda, que se comportam de forma completamente incompatível nas audiências. E isso explica muita coisa. A gente precisa estar sempre fazendo um filtro constitucional do nosso CPP, né? Ler o CPP de acordo com a Constituição. Por isso que a gente tem tantas ações no STF, discutimos o óbvio muitas vezes, como foi o caso do cumprimento antecipado da pena, que precisamos nos unir, né? Diversas vertentes da advocacia, da academia, enfim, se uniram para conseguir que a gente dissesse que o que vale é o que está escrito e que aquilo sim está, né, em consonância com a Constituição Federal. Então, o nosso CPP ele precisa de uma reforma global. Ontem, o professor Marco Aurélio Nunes, que é professor da Federal, que é um grande processualista, também fez uma live na Abracrim Nacional e tocou nesse assunto. E eu concordo muito com ele quando ele disse o seguinte: nós não estamos defendendo uma reforma agora, porque a minha opinião é agora o que poderia acontecer, inclusive, seria de fomentar esse debate para a gente conseguir melhorar. E precisamos olhar para os nossos irmãos latino-americanos, porque eles são muito mais avançados no processo penal do que nós. O Chile, para vocês terem uma ideia, eles passaram de um modelo de juiz instrutor, que era um modelo que não existia Ministério Público. Não tinha separação de funções de acusar e julgar. Era o juiz que fazia essa função. Eles conseguiram se livrar de um modelo de juiz instrutor e passar para um modelo de processo penal acusatório. Como que nós não vamos conseguir? Então, se eles conseguiram superar esse desafio, né, de superar tanto a parte estrutural quanto a parte de logística financeira, eles conseguiram superar a questão da mentalidade inquisitorial, que o professor Jacinto fala e traz muito, que é um dos maiores problemas. O Chile teve como iniciativa uma espécie de programa de, como é que eu posso dizer, de como se fosse uma aposentadoria voluntária para os juízes. Querem entrar no novo sistema? Vocês precisam fazer um curso de... Agora, quem não está interessado em participar, é como se o sistema estivesse falando: vocês vão prestar um relevante serviço à nação se aposentando, porque vocês não servem mais para atuar no processo penal. Vocês precisam, de fato, então, assumir que não vão conseguir, né, superar esse desafio de entrar no sistema novo e se aposentar. Então, o Chile conseguiu superar e foi, assim, de forma brilhante. Claro, tem vários outros aspectos que contam, né? Eles fizeram uma reforma no sistema de justiça como um todo, focado na justiça criminal, e tiveram uma ajuda financeira, uma destinação financeira muito forte para conseguir implementar. Então, eles têm o centro judiciário deles,
E é bem interessante que quando você chega, você já se depara com a igualdade das partes, digamos assim, porque você chega do lado esquerdo tem o prédio do Ministério Público, do lado direito tem o prédio da Defensoria Pública, que é igual, é tudo padrão, e no fundo você tem o prédio que é, né, são ali as salas de audiência, enfim, os gabinetes. Então, por exemplo, vamos fazer um panorama com o que a gente tem aqui. Aqui os promotores têm sala, tem gabinete dentro do fórum. Então, assim, tudo bem que é algo, né? Pode parecer algo só estrutural, mas isso tem uma frase que é um provérbio que diz: a mulher de César, ela não precisa só ser honesta, ela precisa parecer honesta. E isso diz muito quando a gente fala de imparcialidade estética, que é um conceito dado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos quando trata da imparcialidade em alguns julgamentos. E como é que você vai falar que tem imparcialidade e que tem autonomia se os promotores estão dentro do fórum? Se eles têm gabinete lá dentro? Se a disposição cênica das salas de audiência é do jeito que é uma relação feia, promíscua entre promotor e juiz. Não estou aqui generalizando, porque acho que generalização não é algo inteligente, mas é algo que o sistema propicia e para o cidadão, para o jurisdicionado, acaba tendo um efeito muito importante, muito impactante. Quem de nós aqui nunca foi numa audiência que ou o acusado ou a testemunha se refere ao promotor como se fosse o juiz? Ele não entende muito bem quem é quem ali. Se a gente não explica, ele não sabe, porque tem uma confusão de lugares, né? Por isso que o professor Jacinto insiste muito que cada um precisa ocupar o seu lugar classicamente demarcado e entender o seu papel. Então, eu acho que esses pontos assim que parecem não tão relevantes, mas o promotor tem a sala no fórum, mas diz muito, né? A minha opinião é que diz muito. Eles precisariam gritar pela independência, inclusive nesse ponto. Ter os seus espaços, né? Eu acho que isso é muito importante. E como você bem colocou, isso é estruturante. Quer dizer, nós temos aqui, em pleno ano de 2020, na Justiça Federal do Paraná, as vagas para o estacionamento do Ministério Público Federal no subsolo. Os procuradores sobem pelo elevador privativo, que é o mesmo elevador dos juízes. Então, se era para nós termos um sistema igualitário, os advogados que vão fazer audiência também deveriam ter uma vaga dentro do prédio da Justiça Federal, deveriam subir pelo mesmo elevador, porque eu nunca tive dúvida de que você, e é um ato de coragem dizer o que você acaba de dizer, mas eu nunca tive dúvida que essa questão simbólica, e a Nana Ribas trouxe a questão aqui do próprio Tribunal do Júri, com essa mesma formatação, essa questão simbólica ela é tão impregnante que eu me lembro, na época da faculdade de Direito, que eu cursava, meu pai, você vai primeiro ser advogado, depois que você souber um pouco, você vai ser promotor, e como você está fazendo com o teu pai daqui a pouco vai ser juiz, e depois que você for promotor, você vai ser juiz também. Porque no imaginário popular, esse juiz justiceiro que você nos apresentou é uma escala do advogado para o promotor para o juiz. Parece distante para nós que atuamos, talvez, no direito penal econômico, mas essa realidade na justiça estadual, nas pequenas comarcas, nas audiências... Esses dias fiz uma audiência com o Luiz Roberto, que está nos assistindo, numa vara de delitos de trânsito. A audiência de monitório era com 20 réus ao mesmo tempo, em que o juiz sequer se deu ao trabalho de ir na audiência e o Ministério Público é que estava conduzindo aquilo coletivamente, ou seja, um ato que é um ato privativo do juiz, importante para a parte, importante para a justiça. Isso tudo acaba se perdendo de tal forma que é estruturante no pensamento da sociedade entender que o juiz inquisidor é o juiz que está correto. José Ricardo está concordando com você nessa questão simbólica. O Luiz Roberto Jurasquilino está dizendo que ele teve uma boa experiência em São Paulo. Quando ele chegou na audiência, o Ministério Público estava sentado na mesma mesa que o advogado, sem ocupar, ou seja, uma evolução nessa simbologia. O Beno
lembra o caso da Vaza Jato, com a troca de informações tão comentada entre Ministério Público e Justiça. E a Lara pergunta para você, Thaís, o que poderia ser feito agora, na nossa opinião, para viabilizar o juiz de garantias com o Código de Processo Penal atual? Sim, essa questão, depois eu quero voltar a falar mais um pouquinho a respeito do Chile, tem algumas questões interessantes que a gente pode se inspirar. Mas entrando respondendo, né, a pergunta dela, que a gente falou no início, agora a gente está no afã do STF julgar essa suspensão, né, que foi na medida cautelar das ADIs, que tirou a eficácia do artigo 3º, que seria aonde veio a promessa legislativa para nós da implementação do juiz das garantias. Então, a nossa esperança é que o STF paute essa discussão o quanto antes, que faça antes disso as audiências públicas que estavam já pautadas, as instituições já estavam se movimentando, os tribunais mandariam representantes, a Abracrim estaria presente, isso foi tudo marcado, estava pautado para o mês de março, mas foi adiado por conta da pandemia, e agora acredito que eles vão continuar, né, vão retomar essa discussão, e isso tudo vai ser importante para a gente fazer com que finalmente seja julgado e que seja, né, levantada essa suspensão e que a gente possa, de fato, implementar o juiz das garantias. É importante que a gente faça esse tipo de debate público, Marlos, porque eu entendo que, às vezes, as pessoas não entendem, de fato, a importância do juiz das garantias. Acredito até, de forma, assim, não sei se ingênua, mas eu acredito que o ministro, quando fez essa suspensão por tempo indeterminado, ele talvez não tenha pensado na magnitude da discussão, de uma situação completamente importante para o nosso Código de Processo Penal. Na época, teve uma associação de juízes que se manifestou contra, enfim, de que, nossa, nós nunca tivemos juiz das garantias, nós sempre trabalhamos assim. Pois é, mas a gente sempre fez errado. Qual é a dificuldade de entender que a gente sempre fez errado? A gente não estava fazendo certo, a gente estava fazendo errado. Então, assim, me parece uma... E aí que a gente vê o movimento contra-reformista muito forte, de pessoas que, de fato, têm enraizada a mentalidade inquisitorial, que tem, assim, um problema em abrir mão de certo poder, porque jurisdição é poder, né? A primeira palavra que me vem à cabeça quando a gente fala em jurisdição é poder, e isso eu aprendi com o professor Jacinto. Então, a gente não pode perder de vista que é divisão de poder. Então, olha que problemático a gente precisar discutir e mostrar que estávamos errados, que precisamos sim evoluir. Isso me era muito óbvio, me parece óbvio, enquanto a gente tem um CPP que foi fundado em argumentos e em ideais autoritários, né? Então, é só olhar nossa exposição de motivos, enfim. Então, respondendo a pergunta dela, eu tenho esperança que seja implementado. Não acho que vai passar batido, porque não pode. A gente precisa lutar enquanto advocacia, enquanto MP, enquanto magistrados. Precisamos todos levantar essa bandeira para a gente conseguir caminhar para um processo penal democrático, que, ao meu ver, é um processo penal de matriz acusatória. Lógico. E nós temos aqui o ADV-GRGB, eu não sei qual é o nome, que está justamente colocando isso, que a maior dificuldade é o judiciário abrir mão do poder, como você colocou. Aí volto para o Chile, que você pediu para a gente voltar para o Chile, porque tem os exemplos positivos. Tenho que mencionar a Thaís Radelich, aqui do escritório, que quando você deu o exemplo dos prédios da Defensoria Pública e do Ministério Público, ao lado, ela reforça a importância de valorizarmos a Defensoria Pública. Deixa uma pergunta do Beno, se você sabe se os processos chilenos também são eletrônicos, e vamos ao Chile, que é um país, aliás, sensacional. Quem não conhece o Chile merece conhecer os lagos na região sul, Santiago é maravilhosa, Punta Arenas lá no final, mas a Thaís está falando do Chile, sob a ótica do juiz de garantias e das boas ideias que o Chile pode nos apresentar. Vamos lá. Então, o doutor Beno, que é um grande advogado aqui do Paraná, que todos admiram muito, o que eu tenho a dizer a respeito do processo no Chile é que sim, é virtual, mas vou além disso. Uma coisa muito importante que a gente tem que aprender com eles.
desapego do papel. Lá, eles conseguem efetivar a oralidade no processo penal. Isso é muito importante. A oralidade, a gente não pode confundir com oratória, com bom desempenho do advogado, não é isso. A oralidade é o desapego ao papel. É fazer com que, além do juiz chegar na audiência sem ter qualquer tipo de conhecimento a respeito do caso, então, imagine, teve a atuação do juiz das garantias durante a parte pré-processual. Aí, o magistrado que vai decidir a respeito do caso penal, que vai julgar o caso penal, ele entra na audiência sem ter conhecimento do caso. Então, ele não tem um processo físico, papel, não tem. A arguição é feita toda oral, com exceção da denúncia, que ela tem que ser escrita, né? A acusação, no caso, ela é escrita. Mas o resto é tudo oral. E no Chile, eles têm algo que efetiva a oralidade de uma forma muito forte, que é a cultura pelas audiências. Então, se lá no Chile o Ministério Público quer pedir a prisão preventiva de alguém, ele pede ao juiz por uma audiência. E o juiz marca a audiência, o advogado vai, o promotor vai, faz a arguição do porquê quer pedir a prisão preventiva, vai acontecer o contraditório efetivo no momento, o advogado vai tentar, né, contra-argumentar as razões do Ministério Público pela prisão, e vai acontecer a decisão no momento. O juiz ele tem que estar de corpo e alma na audiência, ele não tem como depois decidir, dar para o assessor fazer. Não é depois, é agora. Ele vai ter que estar ali, e isso demonstra um respeito muito grande com o jurisdicionado e com o sistema de justiça criminal. Porque ele vai ter que, na hora, decidir dar a resposta. É claro, também a gente precisa enxergar sob a ótica de auxiliar e de efetivar o contraditório no processo penal. Se o Ministério Público fizer um requerimento oral pela entrega de um documento de extrato bancário, ao invés do magistrado, como acontece aqui, deferir e promover uma devassa na vida do acusado, lá no Chile isso resolveria de uma forma muito mais simples. O próprio advogado poderia, na hora que ficar sabendo que o Ministério Público tem essa intenção, fornecer voluntariamente os documentos. Ou então contra-argumentar, dependendo de qual for a estratégia. Mas lá o processo é discutido. E eu acho isso muito simbólico, porque me parece um enorme respeito ao processo. Porque nós sabemos, tem muitos clientes nossos que a grande preocupação da vida é o processo criminal. Então, é um respeito àquilo que para o nosso cliente é muito caro, é muito importante. Eu fico muito chateada quando tem algum processo importante e a gente está em fase de interrogatório, por exemplo, ou audiências importantes, e a gente vê que o magistrado não está prestando atenção, né, que está fazendo outra coisa. E o que possibilita ele essa segurança de não precisar prestar atenção? Ou porque ele já tem uma predisposição de como ele vai julgar, ele não se interessa pelo fato, pelo feito, ou porque ele vai delegar a função dele, que é dele, ele vai delegar para um terceiro, para um assessor, enfim. E eu não estou aqui desmerecendo a função dos assessores, de forma nenhuma. Eu só acho importante esse apreço pela formalidade, pelo rito, o juiz estar presente. Só para dar um exemplo, no Chile, eu assisti uma audiência da fase já de fase de instrução probatória, enfim, a audiência que acontece, que já vai proceder ao julgamento do caso, e lá o julgamento é colegiado em primeiro grau. Então, isso é muito interessante. Eu assisti uma audiência que eram 3 juízas mulheres, e era um caso de roubo. Então, estava em uma mesa, do lado esquerdo, o promotor, do outro lado, era Defensoria Pública do lado esquerdo e o promotor do lado direito. E a Defensoria Pública lá no Chile, ela é muito forte, muito aparelhada. O Estado aparelhou muito bem a Defensoria. E estavam em igualdade de condições, fazendo seus requerimentos, inquirindo testemunhas, enfim. Aí, tem tipo uma plateia nessa sala de audiência que é separada por um vidro. E como tinham muitos estudantes, professores, enfim, que ficavam entrando e saindo para assistir, uma das juízas mandou parar a audiência, porque ela mandou parar e falou assim, olha,
eu quero fazer um comunicado a vocês que estão assistindo que eu preciso prestar atenção na audiência. Se vocês ficarem fazendo barulho, entrando, saindo, eu não consigo prestar atenção. Eu preciso prestar atenção para julgar o feito. Aquela intervenção dela me disse muito, porque me mostrou de fato que ali sim estava consolidado o devido processo penal. Porque eu tinha as partes, né, em igualdade de condições, a gente tinha a oralidade sendo efetivada e o contraditório acontecendo a todo momento. E depois a sentença ela é feita de forma oral, em audiência também. Então, isso é muito importante. Eu achei, assim, um avanço muito grande do Chile e a gente precisa se espelhar nisso. Porque é a defesa e faz com que o magistrado também fique comprometido, né, ao julgamento do feito. Era Verdade. isso que eu queria trazer. Nós estamos conversando com a Thaís Matarassade sobre juiz de garantias. Temos pelo menos 2 juízes nos assistindo e comentando. E eu quero te trazer aqui, Thaís, o Gabriel Gazebo, que é juiz em Clevelândia. Ele diz que um dos grandes problemas é a estrutura estatal. Enquanto ouvimos o discurso de diminuir o Estado, nesses casos, na opinião dele, deveríamos ampliá-lo com a contratação de mais magistrados, servidores, etc. Tudo isso, diz o Gabriel, a fim de garantir a boa novidade do juiz das garantias. Do contrário, vai ser só mais uma letra fria da lei. E o doutor Flávio Antônio Cruz, juiz federal aqui em Curitiba, diz que esse tema é fundamental. Afinal de contas, quem tem um juiz como acusador precisa de Deus como defensor. O risco de se condenar inocentes é imenso. Remanescerá ainda, diz o doutor Flávio, o debate a respeito da implantação do juízo de garantias no âmbito dos tribunais, seja no que toca à apreciação de recursos, seja no que toca às ações penais originárias. Então, agradeço a presença dos nossos magistrados, do Gabriel Gazebo, do doutor Gabriel, do doutor Flávio. Também estão conosco Samuel Herbes, Samuel Falavinha, o professor Evandro Marques, Aurélio Peluso, Ricardo Escher, Rafael Guedes. E você pensou sobre essa questão do segundo grau, Thaís? Você quer nos trazer algum pensamento sobre o juiz de garantias vai se aplicar no âmbito dos tribunais em segundo grau, em terceiro grau de jurisdição? Como é que estão os teus estudos sobre esse ponto em específico? Pois é, esse ponto ele ainda é desafiador. Surgiu como um grande ponto de discussão quando veio a aprovação legislativa, né? Porque hoje no Brasil a gente tem a prevenção como uma forma de perpetuar o juiz no poder daquele processo. Então, a gente tem a prevenção como algo que vai fazer ele ficar. E, na verdade, a prevenção ela deveria ser uma forma de exclusão do magistrado que já teve contato com o feito, não poder julgar o feito novamente. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar sobre esse desafio da implementação, antes de falar do segundo grau, é o desafio financeiro que o doutor Gabriel, né, expôs a respeito. Muito se disse e muito se praguejou contra o Instituto do Juiz das Garantias na época em que foi aprovada a lei sobre esse desafio financeiro, de que não seria possível aplicar, de que era inviável, de que nós não temos dinheiro, não temos estrutura. Tudo isso foi enfrentado, inclusive, pelos professores Auri Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa, em um artigo no Conjur, de forma muito didática e muito brilhante. E eles disseram que, claro, o desafio financeiro, em qualquer reforma, ele vai existir. Então, a gente sempre vai ter que destinar algum dinheiro para se fazer reforma processual penal, para que a gente consiga encaminhar para esse procedimento de matriz acusatória. Mas as comarcas do interior e muitas comarcas pelo Brasil já precisavam de concursos, isso a gente tem que concordar. Então, a gente tem uma defasagem, uma necessidade por concurso público muito gritante, isso já é presente. Então, já se precisaria fazer. Outro ponto, a gente tem comarcas, hoje a gente tem o processo eletrônico, que é um grande avanço para nós e que nos facilita muito. Pode haver um rodízio de juízes de comarcas próximas, pode haver um rodízio entre o juiz que é juiz das garantias de uma comarca, vai funcionar como juiz
né, na outra, que vai julgar o feito, que vai ser o juiz que vai tocar a instrução, e o outro juiz funciona como juiz das garantias da outra comarca. Então, também. E a gente poderia pensar também em centrais de inquérito policial para atender comarcas ainda menores. Nós tínhamos aqui antigamente a vara de inquéritos policiais, ela foi extinta, tínhamos a promotoria de inquéritos. Eu, inclusive, fiz estágio na promotoria de inquéritos policiais antigamente, e não, assim, ela não se aproxima tanto do juiz das garantias, do instituto, mas já é um início para a gente ter essa separação entre o juiz que vai atuar na fase de inquérito e o magistrado que vai atuar no processo penal. Um ponto que é desafiador é o ponto dos tribunais de justiça e tribunais superiores. Nós teríamos sim que ter essa distinção também nas outras instâncias, para a gente ter essa separação, né? Então, é relevante, e daí a gente esbarra nessa lógica economicista, né, do processo, de que a gente precisa abandonar porque é muito caro. Muito pelo contrário, a gente precisa ter e lembrar sempre da nossa matriz, como eu disse, que eu repito que meu pai fala, que é a matriz filosófica, não a matriz econômica que deve reger o processo penal. Então, a gente tem que cuidar, ainda mais quando a gente está agora exposto, né, a todo digamos assim, as ruínas do neoliberalismo, é o que está sobrando, né, digamos assim, e que isso nos ensine muito para que a gente pare de pensar as coisas com viés econômico e passe a pensar sobre o viés filosófico novamente. Então, nós precisamos falar sobre isso. Outro ponto que eu acredito que eu não tenha mencionado é a respeito da exclusão física dos autos do inquérito policial. Isso é algo muito importante e que espero que seja consagrado. E outro ponto também que foi um pouco criticado por alguns, enfim, estudiosos da época, que falavam o seguinte, que o juiz de garantias, ele não poderia receber a denúncia. Não sei se vocês viram na época que teve muitos críticos a respeito disso. Eu concordo com o professor Auri, quando ele diz que não, que a parte que vai garantir que o recebimento da denúncia seja feito pelo juiz das garantias é apenas mais um instrumento para preservar a originalidade cognitiva do juiz que vai atuar no feito. Por quê? Porque se eu deixo o recebimento da denúncia para o juiz que vai atuar no feito, não faz sentido, porque daí o juiz vai ter que revisitar o passado para ver se ele absolve sumariamente, por exemplo. Então não vai fazer sentido, ele vai ter que revisitar todo o passado. Então não, o juiz das garantias deve receber a denúncia. Mas aí vai ter prejuízo, porque o juiz que vai atuar no feito não vai ter oportunidade de absolver sumariamente e o juiz das garantias está contaminado. Bom, mas é uma forma de não contaminar o juiz que vai julgar o feito. Então, eu acho que foi um acerto a forma como foi feita, no sentido de prevenir, né, de tentar preservar o juiz que vai julgar de ter contato e precisar revisitar o passado para decidir se absolve sumariamente ou não. Outro ponto que acho bem interessante, que eu não falei sobre o Chile, que faz toda a diferença para nós aqui, é que aqui no Brasil, o nosso magistrado, ele funciona como um gestor, né, da vara. Então, ele que tem que se preocupar com estagiário, ele que pauta as audiências. Ontem, na live do professor Marco, teve um advogado que estava participando, que ele até colocou assim, o juiz tem que se preocupar com comprar papel higiênico para a vara. E é verdade, o juiz se preocupa com várias situações secundárias e não com julgar, que deveria ser a preocupação primária. Isso acaba até atrapalhando o desempenho do trabalho dele. Então, no Chile, eles têm uma espécie de gestor mesmo, é uma pessoa que administra a vara, e que esse gestor que vai pautar as audiências e só vai dar para o juiz, juiz, você tem audiência nesse dia, nesse horário, assim que o senhor vai trabalhar. Basicamente é isso, o juiz não precisa se preocupar. Isso faz com que fique mais fácil, o juiz não precisa se preocupar com pauta, ter esse tipo de preocupação, e também tira das mãos do juiz esse poder de controlar a pauta, né? O que também é interessante. Então, o juiz apenas sendo juiz, não aquele juiz que vai se preocupar em gerir uma pauta, em se ele, não quer marcar audiência para 17 horas da sexta-feira. Não, vai ter uma pessoa específica para
fazer esse tipo de trabalho, para desempenhar essa função. Então, essa diferença do Chile também me pareceu bem interessante. Não tinha nunca pensado a respeito disso, não imaginei que isso fosse ser um problema. Até eu ver no Chile que eles pensaram nisso e colocaram uma pessoa para gerir mesmo a vara. Achei super interessante também essa novidade, sabe? Isso é super importante porque tira o juiz das preocupações administrativas e deixa o juiz para se preocupar com o jurisdicionado, que é a principal função, a principal importância do sistema todo de justiça. Thaís, nós estamos entrando nos últimos 8 minutos da nossa live sobre juiz de garantias, Thaís Matarassardi. Dizer para você, Thaís, que são inúmeros os elogios aqui. O Bosqueroli, que foi presidente da OAB Cascavel, está dizendo: uou, grande abordagem. Ele está lembrando que na nossa época da OAB, em 2006, nós propusemos essa figura do gestor na justiça. Estão conosco Paulo Nayak, os meus sócios queridos, Fernanda e Lucas Otsuka. Está o doutor André Zipper, que é da área trabalhista. Eu quero aproveitar a presença dele para te fazer uma pergunta, a última, não sem antes mencionar a presença importante do doutor Elias Matarassardi. Ele está dando parabéns para mim pelo excelente e oportuno tema. Na verdade, doutor Elias, é a doutora Thaís que está brilhando e nos ensinando sobre o tema. É uma alegria estar com você e com a tua família nessa caminhada de tantos anos na preservação do direito de defesa. Thaís, para quem não é da área criminal, o juiz de garantias previsto na Lei 13.964, ele vai até que momento do processo? Em que momento que sai essa figura do juiz de garantias e entra o juiz que vai julgar a causa? Então, o juiz das garantias, ele vai se preocupar, ele é o juiz das liberdades, o juiz que vai garantir ao jurisdicionário, enfim, ao perseguido, todos os seus direitos e garantias fundamentais, inerentes, ampla defesa, enfim, e ao Estado Democrático de Direito. Então, o juiz das garantias, ele vai funcionar de uma forma muito importante na parte pré-processual, que é até o momento em que o investigado, perseguido, enfim, ainda não é réu. Ele vai virar réu assim que for oferecida a denúncia, ou melhor, que for recebida a denúncia pelo magistrado, ele vira réu. E o juiz das garantias, ele vai até esse ponto, justamente. Ele vai receber ou não a denúncia contra o perseguido pelo Estado. Então, a gente tem essa separação de momentos no processo criminal muito importante, que é a fase pré-processual, e fase de investigação, e a fase de processo mesmo, a fase toda que vai ter a fase instrutória e que, enfim, um magistrado que vai resolver esse caso penal. Então, é muito importante essa separação justamente para preservar o magistrado que vai julgar o feito de não ter contato com toda essa carga negativa do inquérito policial. Que na fase de inquérito policial, no processo penal, a gente não tem efetivamente ampla defesa, contraditório, não tem. Uma fase que acaba imperando muito uma atuação muito forte do Ministério Público e da polícia de uma maneira muito unilateral. Sequer existe defesa. A defesa não consegue desempenhar tantas funções nessa fase. Agora tivemos alguns avanços recentes, mas ainda assim não podemos dizer que temos contraditório na fase de inquérito policial. Não temos. Eu sou uma advogada que gosta de trabalhar no inquérito. Meu pai também gosta de trabalhar no inquérito, de fazer requerimento de diligência, de se fazer presente, dependendo da estratégia que tem contraditório. Então, a fase de inquérito ela é muito contaminada. A gente tem a angariação de elementos, muitas vezes de forma viciada, de forma ilegal. E aqui não estou dizendo que seja algo proposital da polícia ou do Ministério Público. Às vezes acaba acontecendo, né? Às vezes na colheita da prova, enfim, isso é algo que acontece. Então, nós precisamos ter essa divisão muito clara de momentos, inclusive também, talvez o colega trabalhista não tenha essa noção, mas no processo criminal, o magistrado ele não pode
condenar uma pessoa com base só em elementos informativos do inquérito policial, apenas, de forma isolada, né? Então, por isso que é importante, porque se o magistrado ele tem contato com o inquérito policial, ele fica contaminado, ele não vai ter a originalidade cognitiva preservada, e vai acontecer uma coisa que o Schunemann chama de efeito perseverança, que o magistrado ele vai começar a valorizar só aquilo que ele entende como correto, aquela via que ele entende como sendo a mais adequada. Ele já comprou uma tese, ele já comprou uma história, e ele vai trabalhar para fortalecer a história dele, a verdade dele, não a verdade, enfim, não quero nem falar sobre a questão do viés da verdade, mas ele vai ter a verdade dele, e ele vai querer bancar esse jogo. Então, ele vai atuar de uma forma muito problemática na condução dos autos. E daí, na hora dele sentenciar, ele não vai dizer claramente que está se baseando em elementos informativos do inquérito apenas, mas ele vai fazer toda uma ginástica argumentativa, porque ele já está contaminado mentalmente, para fazer valer aquela tese que ele já está convencido, né? E isso vai ser muito prejudicial para o acusado e para a defesa, enfim, para o processo penal como um todo. Basicamente. Deixar para falar mal da verdade real numa outra live. Ótimo. Encerrando, te agradecendo. Tá o Ronald de Brasília dizendo que foi muito bom, a Carol dizendo que você é maravilhosa, Milene Lopes batendo palma, Gustavo Alberini dizendo que é excelente, Tunico Pontes, parabéns, Thaís, a Thalita, que era aqui de Curitiba, está no Nordeste, dizendo que a live foi maravilhosa, advogado Galdino agradecendo muito, Fernando Andreasa te mandando um abraço forte, enfim, não param os elogios, Beno Brandão, dando parabéns também para o doutor Elias, pelas filhas competentes que ele criou, o doutor André Zippe agradecendo, enfim, elogios, e eu não posso deixar de te agradecer demais e dizer para todos os nossos ouvintes que a Thaís tem um podcast muito legal que se chama Mulherão da Porra, e é um podcast que vale a pena ser ouvido, é um podcast muito emocionante. Na primeira edição, ele entrevistou a irmã da Maria, a Thaís entrevistou a Aniele Franco, irmã da Marielle Franco, uma história sensacional. Ouço até o final, que tem um quadro no final que é de arrepiar, muito bacana. É um podcast que merece ser ouvido. Para os que quiserem, fica a gravação integral dessa nossa live no canal do YouTube do Escritório Arnes de Oliveira e Andreasa. A Thaís e eu somos ativos nas redes sociais, todos vocês estão convidados a interagir conosco. E você tem 50 segundos para se despedir, Thaís, com os meus mais profundos agradecimentos. Muito obrigado, foi sensacional. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todo o pessoal que está contribuindo, agradecer a você pelo convite, dizer que eu admiro muito a tua advocacia, a tua forma de trabalho séria, né? O teu amor pelo debate. É muito bacana a nossa conversa aqui, gostei muito. Estou à disposição de todos que quiserem debater também no meu Instagram.